Vambora porque hoje é dia de Campeonato Brasileiro, oitava rodada, é dia de Atlético Mineiro e Fluminense na Arena MRV, às 5h30 da tarde. Tô partindo cedinho, você tá assistindo esse vídeo bem cedinho, às 6 da manhã, então neste momento eu estarei a caminho de Belo Horizonte para acompanhar em loco, fazer a cobertura, como vocês já estão acostumados, nossa equipe do Jornada KTO 1902, marcando presença sempre lado a lado com o Fluminense, buscando mais 3 pontos na competição. Depois daquele jogo ridículo para se esquecer na Copa Sul-Americana, lá na Bolívia, agora o foco total no Campeonato Brasileiro. Esse time foi poupado para essa partida e eu espero que não tenha grama sintética que impeça o Fluminense de fazer um jogo suficiente hoje para sair com 3 pontos e seguir na parte de cima da tabela, quem sabe no G4 da competição, já teve rival vencendo. Vou trazer para vocês todos os detalhes desta rodada, tudo sobre o Fluminense, provável escalação, algumas informações importantes, análises, informações do adversário. Vem comigo, bora de pré-jogo. Já colocando a tabela na tela para vocês, porque tivemos ontem ao todo 5 jogos, abrindo a oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Geralmente sábado não são tantos jogos assim, mas tivemos a goleada do Fortaleza em cima do Juventude, 5-0. O Juventude vem levando, já levou 6 do Flamengo, agora leva 5 do Fortaleza. Se eu não me engano, são 20 gols em 8 jogos. É um campeonato realmente até aqui muito ruim do Juventude, apesar de ter ali 7 pontos, né? Tem 7 pontos, mesmo número de pontos do Vasco, por exemplo, que perdeu em casa, aliás, perdeu no Barradão para o Vitória. O Vasco estava com um a mais desde o primeiro tempo em campo. Conseguiu levar a virada no finalzinho do segundo tempo. Vitória ganhou por 2-1, Flamengo ganhou em casa do Bahia por 1-0, também com 1 a menos. O Gerson chegou a ser expulso na partida, a Arrascaeta fez o gol logo ali no início do confronto. O Grêmio saiu na frente, mas acabou levando o empate do Bragantino. E o Mirassol, Grêmio de Mano Menezes, né, vale ressaltar. E o Mirassol bateu o Corinthians por 2-1. O Mirassol está ali com 10 pontos na 10ª posição. Então a gente tem o Flamengo voltando ali para a liderança com 17 pontos. O Bragantino também com 17 pontos. Palmeiras 16. Palmeiras joga na rodada. O Palmeiras tem um clássico contra o São Paulo, né? Cruzeiro com 13 e o Fluminense ali também com 13 pontos. Então se o Fluminense ganhar, pode chegar a 16, empatar ali com o Palmeiras. Ou o Palmeiras pode chegar a 19 e reassumir a liderança. O Fluminense poderia então ultrapassar pelo menos o Cruzeiro, com um empate, desde que o Cruzeiro seja derrotado. O Fluminense chegaria a 14 pontos, ficaria no G4. Se perder, pode ser ultrapassado, o Bahia já jogou, o Ceará ainda vai jogar. O Corinthians, Fortaleza e Mirassol todos jogaram. O Fluminense perderia aí neste caso apenas uma posição para o Ceará, caso o Ceará evidentemente vença nesta rodada. Zona do rebaixamento agora, Vasco e Juventude com 7 pontos, Santos com 4, Sport com 2. Jogos deste domingo, na Ilha do Retiro, Sport e Cruzeiro, às 4 da tarde, às 5h30, já mesmo horário de Atlético Mineiro e Fluminense, Palmeiras e São Paulo, às 8 da noite, Botafogo e Internacional lá no Engenhão, no Allianz Parque, Santos e Ceará. Mas esse jogo, o jogo também é às 8 da noite. Na verdade, esse jogo é segunda-feira, é amanhã, fechando a rodada, portanto, Santos e Ceará. Não vai ser um jogo fácil para o Ceará também. Então o Fluminense, assim, mesmo que seja derrotado, tem boas chances de manter pelo menos essa 5ª posição. Mas a gente espera que isso não seja necessário, afinal de contas, né? Vamos lá, queria só pontuar uma coisa aqui antes de trazer mais detalhes aqui do histórico de confronto, de como vem sendo esses encontros de Atlético Mineiro e Fluminense. O jogo vai ser no gramado sintético, a estreia do gramado sintético da Arena MRV. A gente não sabe se o gramado é bom, a qualidade desse gramado. Enfim, passou por testes, nem os jogadores do Atlético Mineiro estão acostumados, mas eu já vinha falando sobre isso desde a última vez, desde esse jogo contra o Botafogo, lá no Engenhão. Não dá pra gente admitir mais desculpas com base em gramado sintético. Gramado sintético não é o ideal, eu prefiro muito mais grama natural, acho que qualquer jogador de futebol prefere mais grama natural, um bom gramado natural. Isso é o ideal para o futebol. Infelizmente, os gramados sintéticos estão proliferando no Campeonato Brasileiro porque estão permitindo. Porque aqui não há competência e investimento para se manter um gramado de qualidade, que deveria ser o básico, né? O básico que a gente deveria exigir para um campeonato que tem um nível de investimento que tem o Campeonato Brasileiro. Mas a realidade que a gente tem é essa. Então jogar no sintético não é jogar no deserto, não é jogar na areia,
não é jogar numa pista de gelo, não é jogar numa pirambeira. Jogar no gramado sintético muda um pouquinho a característica do jogo, acelera um pouquinho o jogo, todos nós sabemos, exige uma adaptação, mas não é nenhuma coisa de outro mundo. Qualquer equipe pode competir no gramado sintético. Então que isso não sirva de desculpa para um time que está precisando mostrar futebol, para um time que foi preservado esta semana para chegar e fazer um jogo decente, aguerrido, competitivo, com atitude. É isso que o torcedor do Fluminense espera. Foi o que eu falei ontem. Perder faz parte do jogo. O adversário pode ser melhor que você, o adversário pode aproveitar melhor as oportunidades, pode dar sorte. Faz parte. Futebol medíocre, sem atitude, aí não. E não tem grama sintética que vá justificar isso. Ontem, na chegada do Fluminense lá em Belo Horizonte, né, o Gabriel Amaral representando a nossa equipe dos jornais, esteve lá acompanhando, e o Samuel Xavier deu essa declaração aí. Acho que a gente fez uma semana boa de treinamento, né? Claro que tem essa questão do sintético, né? Que não é favorável para a gente, é sempre para a equipe que já está acostumada com isso, né? Por mais que eles vão estrear o gramado deles, mas já tem jogadores, muitos ali, que já jogavam em clubes que já jogavam no sintético, né? Mas enfim, acho que cabe a nós fazer a nossa parte, né? Entregar o máximo, até porque também conseguimos um bom resultado no ano passado no Allianz Parque, né? Uma vitória, então a gente é capaz de fazer um bom jogo amanhã e conseguir essa vitória que vai ser importantíssima para manter a gente na parte de cima da tabela. E sabe, incomodou muita gente essa fala, porque no Fluminense parece que vai jogar na grama sintética ou na altitude, parece que, meu irmão, acabou, não tem como ganhar, é muito difícil, é muito complicado, é desvantagem. Esse discurso está entranhado. Então, com todo respeito a Samuel Xavier, essa resposta ela tem que ser: sim, eu não gosto muito de grama sintética, a gente não gosta muito de grama sintética, mas a gente tem times que jogam nesse piso, a gente tem que chegar lá, ter atitude, jogar o nosso futebol, porque isso não serve de desculpa para uma atuação ruim, para uma derrota. A gente tem que chegar lá e jogar futebol, né? Em qualquer gramado, em qualquer tipo de gramado. Essa deve ser a postura dos jogadores do Fluminense. Essa postura que a gente espera, né? Ai, meu Deus. Aí não, que os jogadores do Atlético Mineiro, muitos já jogaram em grama sintética. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Vamos lá. Quem veste a camisa do Fluminense tem que ter esse tipo de atitude. Vamos lá e vamos lutar, vamos brigar para vencer como em qualquer outro lugar. E acabou. Né? É isso que o torcedor espera para o jogo de hoje. Realmente, os números são ruins? São, mas é porque no Fluminense isso é elevado assim, a décima potência. É impressionante. Vamos lá, olha o aproveitamento do Fluminense em gramados sintéticos. 19%, 21 jogos, foram 3 vitórias, 3 empates e 15 derrotas. É um negócio bizarro. Na Liga Arena, 2 vitórias, 2 empates e 6 derrotas. No Allianz Parque, 1 vitória ano passado, 1 empate e 3 derrotas. Newton Santos, 6 jogos e 6 derrotas. São 6 derrotas no Engenhão. Sabe por que o Fluminense ganhou o Palmeiras ano passado? Por quê? Porque jogou como time grande, porque teve atitude, porque jogou futebol. Se você joga futebol, se você joga bola, se tem jogador bom, time que tem jogador bom, ele joga em qualquer lugar. Ele joga em qualquer lugar. Time que joga, que se impõe, que tem coragem, que tem atitude, ele joga em qualquer lugar. Quando você tem, não vai ser a grama sintética que vai te pedir de vencer. O que te impede de vencer é a própria incapacidade e limitação, e às vezes um discurso derrotado, mentalizado, que já está entranhado, que não, aí é difícil, muito difícil a gente ganhar lá. Bom, eu espero que realmente hoje isso seja diferente. O histórico do confronto está aí, são 107 jogos, né? 33 vitórias do Flu, 31 empates, 43 derrotas. O último jogo foi aquela eliminação na Libertadores, na própria Arena MRV, e pelo Campeonato Brasileiro, uma grande vitória no Brasileirão do ano passado, 2-0, em cima do Atlético Mineiro. Um grande jogo. Vamos relembrar esses gols aí rapidinho?
Muito bem, vamos à provável escalação do Fluminense, sempre com a parceria aqui da KTO. Vou colocar na tela para vocês as opções. Ontem já dei uma olhada aqui, mas dando uma atualizada, a odd do Fluminense até caiu um pouquinho, tá? Caiu para 3,90, ali 3,9, não é muita diferença. E Fluminense é um empate, a dupla chance, que eu estou indicando para esse jogo, 1,74. Cara, eu acho mais seguro. Tem também o empate anula a aposta. Para o Fluminense fazer um gol, por exemplo, tá pagando 1,60. Olhando aí, 1,60 para o Fluminense fazer um gol. E o Odão. O Odão é vitória do Fluminense com um chute do Everaldo a gol. Não necessariamente no gol, mas a gol. Um chute do Everaldo. Odd 6. Aí eu acho muito arriscado. Tá? Então eu iria, pelo menos nesse jogo, vou ser um pouco mais cauteloso ali. Eu acho que uma chance dupla tá de bom tamanho. Para o Fluminense, acredito que o Fluminense vai fazer um gol também tá de bom tamanho. E tem aqui o empate anula a aposta. Se empatar, o valor é devolvido. Então 2,65. Razoável, né? Vai lá na KTO, tá aqui. Se você não tem conta lá ainda, cria sua conta rapidinho. Ajuda demais, realmente muito mesmo, porque a KTO tem investido, tem acreditado no nosso trabalho. Essa parceria é fundamental para o nosso projeto, para a gente fazer uma cobertura legal para vocês. Então faz seu cadastro lá rapidinho. Se cadastrando, você já pode ir lá, através do nosso promo code aqui, aproveitar tudo que tem na KTO, sempre com responsabilidade, tá? Preste atenção nisso. É para maiores de 18 anos, na KTO, cada jogo é único. Bora então com essa provável escalação, as novidades. A grande novidade para o jogo de hoje deve ser Thiago Silva no time titular. A expectativa é essa, ele viajou com a delegação para Belo Horizonte, e a informação que eu tive ontem é que, a princípio, o Renato não iria levar o Thiago para o jogo, justamente por essa questão do gramado sintético, ele está voltando de lesão, mas o Thiago Silva insistiu para viajar com o grupo, insistiu para jogar. E aí o pedido dele acabou sendo atendido e ele viajou, e não acredito que ele tenha viajado e insistido para ficar no banco, pelo menos não acredito nisso. Né? Acho que o Thiago vai jogar, então a gente tem essa provável escalação aqui para colocar na tela para vocês, com Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas e Fuentes, Martinelli, Nonato ganhando uma oportunidade ali no meio de campo, com Paulo Henrique Ganso, no ataque, John Ares, Canóbio e Everaldo. Essa é uma possibilidade de time. Eu vou falar sobre o Nonato porque é um jogador que vem ganhando moral, que vem ganhando espaço por méritos, porque entrou bem nas partidas e porque o senhor Hércules não está jogando absolutamente nada. Essa aqui é a realidade. Muito, mas muito longe de ser aquele jogador que a gente espera que ele seja. Né? O campo está mostrando isso. E o campo hoje pede uma sequência para o Nonato. E é muito justo que ele a tenha. Se ele vai aproveitar ou não, a gente vai ver. Martinelli de primeiro volante me agrada? Eu prefiro Martinelli de segundo volante. Não gosto muito do Martinelli como primeiro volante. Mas o Renato não vai tirar ele do time. Então o Bernal ficaria no banco. A gente tem Paulo Henrique Ganso na armação das jogadas, é a melhor opção. O Ganso está totalmente ainda fora de ritmo. Desde que voltou ainda não, está bem distante daquilo que ele pode render, bem distante dos demais jogadores. Então, a partir disso, qual pode ser uma outra solução? Essa formação aqui. A gente tirar Paulo Henrique Ganso, o Renato pode escalar um time com 3 volantes, fixar o Bernal mais à frente da área e liberar Nonato e Martinelli para apoiar bastante o ataque, como ele fez contra o Corinthians e acabou dando certo. Há uma disputa entre Canóbio e Keno. E é uma grande oportunidade. É a grande oportunidade para Nonato, para Canóbio e Keno, seja lá quem for que vai começar o jogo. Porque há essa dúvida de fato. Até comentei ontem que, por característica, esse jogo deve ficar mais para o Canóbio. Por isso eu acho que o Renato vai acabar optando por ele, porque é um jogo muito físico, num gramado sintético, um jogo veloz, um jogo que vai exigir muito do Fluminense marcação, recomposição, e o Canóbio entrega mais isso do que o Keno. O Keno geralmente é um cara que tem o drible 1 contra 1, contra times mais fechados é o ideal. Não creio que o Atlético vai jogar fechado dentro de casa, precisando do resultado como está precisando. Então, por isso, eu estou apostando mais numa escalação com o Canóbio, e acho que uma formação hoje com 3 volantes poderia fazer do Fluminense um time mais competitivo. Perde em criação, evidentemente, mas assim, não adianta, porque eu acho que a tendência é o Fluminense tentar tirar a velocidade do jogo, assim como fez lá na Bolívia, tenta fazer no Engenhão, tirar a velocidade do jogo com poste de bola. Só que, se for uma poste de bola estéreo, se for uma poste de bola que não vá para lugar nenhum,
que fica só ali atrás, vai levar sufoco. Tem que ser uma posse de bola, mas que faça o jogo progredir. E aí é fundamental. Martinelli, Nonato, Bernal na série de bola, e Martinelli e Nonato, principalmente, teriam que apoiar, chegar na área. Eu não acho que é um jogo pro Ganso, sinceramente. Não acho que esse jogo é um jogo pro Ganso. Principalmente do jeito que ele está no momento. Se o Renato quer ter mais controle, o Ganso é um jogador que oferece isso. Mas para um jogo, para aquilo que eu estou imaginando, eu acho que o Fluminense vai sofrer com o Ganso em campo, se ele for escolhido. Então tudo isso eu estou falando aqui por característica, porque eu estou imaginando, temos comportamento das duas equipes para essa partida. O Atlético não vem numa boa sequência, né? Foram 3 empates seguidos contra o Caracas pela Sul-Americana, depois Mirassol e Maringá, o Mirassol no Campeonato Brasileiro, o Maringá na Copa do Brasil, aí ganha do Juventude, né, na última rodada, de fato, uma vitória importante, e acabou perdendo para o Deportes Iquique por 3-2 lá no Chile. Uma derrota que fez o Cuca receber muitas críticas. Então é um time que está também precisando ali dar uma resposta ao seu torcedor, e por isso vai ter que tomar atitude, vai ter que ir para cima, vencer o jogo. Isso pode ser até bom para o Fluminense, porque pode resultar em espaço, mas vai ter que competir bastante para igualar esse Atlético, imagino eu, que vai vir para tentar conquistar esses 3 pontos em casa de qualquer jeito. Então esse jogo vai exigir muita atitude. Eu espero que o Renato possa, depois desses dias de trabalho, entregar uma equipe mais organizada, uma equipe mais equilibrada e uma equipe, acima de tudo, mais competitiva. Eu espero que os jogadores tenham realmente a ambição de ir para lá, de estar em Belo Horizonte para vencer o jogo e não se contentar em fazer um jogo medíocre ali, se arrastando. Eu espero que o Renato, depois dessa semana de trabalho, possa entregar uma equipe mais organizada, mais equilibrada e com realmente capacidade para fazer um jogo correto, um jogo taticamente de muita aplicação tática e tecnicamente, obviamente, um nível melhor do que a gente tem visto em muitas partidas. O meia John Ares falou à Flu TV sobre essa questão de poupar jogador, falou sobre essa expectativa de se manter na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. Vou trazer um trechinho aqui da fala do John Ares à Flu TV. Brasileirão, eu acho que a gente tem que ir passo a passo, construindo a sua história dentro da competição. E a gente precisa ir muito com o pé no chão, sabendo que tem muito caminho ainda pela frente. O Brasileirão é um torneio longo, um torneio muito competitivo, um torneio muito disputado. Estamos brigando lá em cima, é importante continuar vencendo. A gente precisa ir passo a passo, jogo a jogo, e dando importância a cada rival. Bom, eu acho que faz parte do planejamento. Quando você tem tantas competições como tem a gente e você tenta focar em todas elas, chega um momento onde você precisa dessa força do elenco, do grupo, e eu acho que o Renato está sendo coerente com o que ele pensa, com o que ele acha que é o melhor para o grupo. Então, claramente que o jogo na Bolívia era um jogo extremamente difícil, um jogo extremamente desgastante pelas condições climáticas, que para a gente que ficou aqui foi bom, conseguimos trabalhar, conseguimos ajustar muitas coisas e tomara que a gente consiga demonstrar no domingo. Eu acho que a gente está nessa transição, eu qualificaria como que estamos nessa transição ainda. O Renato é um cara com as suas próprias ideias, com sua própria maneira de ver o futebol. A gente está nesse caminho de evoluir, nesse caminho de ir acentuando muitas coisas. Eu acho que ainda temos trabalho pela frente. O Renato tem pouco tempo ainda no clube. A gente está ainda nesse processo de adaptação, de se conhecer. Mas eu acho que até agora os resultados são bons. O trabalho também está sendo bom. Claramente que a gente, com o passar do tempo, a gente vai demonstrar ainda mais a mano do Renato. Bom, agora eu vou chamar meu amigo Beto Guerra da Web Rádio Galo com informações do Atlético Mineiro para esse jogo, que tem a volta de Hulk. Estava fora por lesão, se recuperou, Hulk está voltando, Rony, o Rony quase veio para o Fluminense, né? Teremos Rony pela frente hoje, com Scarpa.
Vamos lá, vamos às informações do Atlético, como chega o Galo para essa partida. Lessa, bom demais, irmão. Beto Guerra aqui da Web Rádio Galo. Bora falar do Galo que vem numa situação um pouco estranha para o jogo de amanhã. Por quê? O Atlético vence o Juventude fora de casa, um jogo difícil. Vence por 1-0, eleva a moral do time. Vai enfrentar o Deportes Iquique, o lanterna do chilenão, time horroroso, e perde de 3-2. E isso com vários titulares em campo, pelo menos metade do time, outros entraram durante o jogo. E o Atlético, que vinha com uma moral boa por vencer fora de casa, sair da zona do rebaixamento na segunda-feira, na quinta perde, uma viagem desgastante. Os jogadores amanhã, aqueles que jogaram na quinta-feira, não estarão 100%, até porque jogaram na segunda-feira também. Mas assim, temos o retorno do Hulk, que é o nosso principal jogador. Isso já faz muita diferença. A reinauguração da Arena MRV, né, com gramado sintético, que parece que ficou um tapetinho, ficou muito bom. Torcida, né, vai estar lá prestigiando esse retorno à Arena MRV. Então, assim, temos o retorno de um grande jogador, né, do nosso principal jogador. Talvez o Arana retorne, era uma informação, mas não foi concretizada. Se amanhã ele volta ou não, seria muito importante, porque o Caio Paulista não vem bem, vem fazendo partidas ruins, o torcedor não está gostando muito dele, né? Vamos ter ele no meio-campo Fausto Vera e Rubens, muito provavelmente até por falta de, né? Só se o Alan Franco já tiver recuperado, não acredito. Enfim, é um time que vem com algumas baixas importantes. O Lianco, que está para voltar, mas não deve voltar amanhã também, deve jogar o zagueiro Rômulo da base. E um time ainda precisando, né, de uma boa sequência de jogos, de vitórias. Depois do Mineiro com o Cuca, o time não vem bem. Então tem sofrido bastante gols, tem sofrido muitos gols e desperdiçado também muitas oportunidades. Mas é isso. Vamos ver se amanhã qual vai ser o time do Galo, né? Um time mais consistente, como foi contra o Juventude, que fez uma ótima partida, ou se vai ser aquela peneira que foi contra o Deportes Iquique. Tá, tamo junto, irmão. Valeu, um abraço. Tamo junto, valeu. Vamos à arbitragem para a gente fechar aqui o nosso pré-jogo. Apita a partida Ramon Abate Abel, de Santa Catarina, auxiliado pelo Bruno Bosquilha e também pelo Alex dos Santos. O VAR será o Wagner Hilley. Seguinte, o desempenho dele, vou colocar para vocês aqui na tela, o desempenho do Ramon Abate Abel, são 12 jogos, até hoje que ele apitou do Fluminense, com 4 vitórias, 5 empates e 3 derrotas. A última partida foi justamente aquela vitória que deu a permanência ao Fluminense na primeira divisão ano passado contra o Palmeiras. Depois tinha apitado o Atlético Goianiense. Esse jogo teve polêmica de arbitragem lá no Antônio Ascioli, jogo que o Fluminense acabou perdendo, para variar, né? Lá em Goiânia, e também tinha apitado a derrota para o Corinthians por 3-0. Esses 3 jogos foram no ano passado. Esse é Ramon Abate Abel, dos árbitros mais experientes que estão aí, que fazem parte hoje do quadro da CBF. Espero que ele tenha uma boa arbitragem, porque o Fluminense já foi muito prejudicado neste Campeonato Brasileiro e o jogo promete hoje ser quente, sem dúvida alguma. Jogo com transmissão da TV Globo e do Premier, tá? 5h30 da tarde, horário diferente, hein? Atenção, 5h30 da tarde, Globo e Premier transmitem e, claro, você acompanha a nossa transmissão em áudio. Acompanhe conosco, se sabe, aquela transmissão voltada para realmente para você, torcedor do Fluminense, de quem entende do Fluminense, de quem vive o Fluminense e acompanha o Fluminense lado a lado o tempo inteiro. Esperamos vocês a partir das 3h30 da tarde, ao vivo, direto da Arena MRV. Um abraço, galera, tamo junto.